tarde para a galera do segundo médio, professor Jorge Acioli de Matemática. Nós dando continuidade às aulas à distância, né? Mas de qualquer forma, aí na casa de vocês, estudem, vocês vão ficar dispersos nos assuntos. Prestem atenção à aula que eu vou dar hoje aqui, que é sobre matrizes e determinantes. Esse assunto, pessoal, ele tem uma importância muito grande com relação às soluções dos problemas de sistema linear. O que é um sistema linear? O sistema linear é aquele sistema que aparece mais de duas incógnitas, x, y, z, w, enfim, uma série de incógnitas. Quando você tem x e y apenas numa equação, você tem um sistema simples, um sistema normal que você resolve por adição ou substituição, como vocês conhecem. Mas o sistema linear, ele depende basicamente de matrizes e de determinantes para que você consiga resolver ele. Então, tenham um conhecimento, prestem bem atenção, um conhecimento profundo de matrizes e também de determinantes. Hoje, praticamente, nós não vamos entrar em determinantes, nas próximas aulas sim. Mas matrizes, com certeza, vocês terão uma ideia muito legal do que é matrizes. Ratificando o que falei, matrizes vai fazer com que você tenha facilidade de resolver os problemas de sistema linear, que é aquele sistema, repito, que aparece mais de duas incógnitas, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Tranquilo? O que ocorre nas matrizes? Essas matrizes são tabelas retangulares dispostas em linhas e colunas, formadas por linhas e por colunas. Como eu coloquei aqui, vocês podem observar, as linhas é representado pela letra I, linhas no sentido horizontal. Por exemplo, essa matriz original que eu tenho aqui, ela tem uma linha, duas linhas, três linhas no sentido horizontal, correto? Já o J, que representa as colunas das matrizes, elas são no sentido vertical, da esquerda para a direita, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. As matrizes, elas vão aparecer sempre para vocês dentro de parênteses, dentro de colchetes ou dentro de barras. Como, por exemplo, está essa dentro de barras. Essa matriz eu coloquei dentro do colchete. Então, irão aparecer dentro desses três símbolos, ou parênteses, ou colchetes, ou barras. O que ocorre? Como ela é formada por linhas e colunas, linhas I e colunas J, lembrando que linhas é no sentido horizontal e colunas no sentido vertical. Tranquilo? Agora, o que forma uma matriz? Principalmente isso, olha, da esquerda para a direita você tem a diagonal principal. É importantíssimo saber disso. E da direita para a esquerda, a diagonal secundária. Ou seja, principal assim, secundária assim. Outra coisa, por que A11 e não, exemplo, A1, começar do A1, do A2, como é o caso da PA e da PG? Não. Por que é A11? Observe, porque esse elemento aqui, ele está na primeira linha, que vem primeiro, e na primeira coluna, por isso que ele é A11. Por que ele é A22? Porque esse elemento está na segunda linha e na segunda coluna. Linha, coluna, linha, coluna. Sempre virá em primeiro lugar a linha, em segundo plano a coluna. Então, diagonal principal, diagonal secundária, elemento A12. Por que A12? Porque está na primeira linha e na segunda coluna. Observe essa matriz aqui da frente onde eu coloquei. Olhe, bom lembrar que esses valores que eu estou colocando aqui, que coloquei nessa matriz, são valores aleatórios. Eu coloquei por minha cabeça, mas as matrizes, elas surgem esses elementos de acordo com as leis de formação de matriz. Tem várias leis infinitas e que por aquelas leis vocês vão conseguir formar as matrizes. Mas, para explicar esse caso dos elementos, da posição de cada um, eu fiz essa matriz aqui, ó, a matriz A. Outra coisa, toda matriz tem uma ordem de linha, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Neste caso aqui, por exemplo, vocês têm, ó, uma linha, duas linhas, três linhas.
esta matriz tem ordem 3 por, isso aqui é o sinal de vezes, mas é por que fala, 3 colunas. Então, a ordem dessa matriz é uma ordem 3 por 3. 3 linhas, 1, 2, 3, e 3 colunas, 1, 2, 3. Aí eu coloquei aqui, quem é o elemento A32 nesta matriz? O que é que vem primeiro? A linha. O que é que vem depois? A coluna. Então eu vou determinar quem é essa terceira linha. 1, 2, 3. Já sei que é a terceira linha. Segunda coluna, primeira, segunda. Então o A32 é exatamente o número menos 3. Esse elemento A32 é menos 3 porque ele está na terceira linha e na segunda colunas. Entenderam como localiza elementos? Outra, A23, primeiro linha, segundo coluna. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. É o elemento 4. Então, para você localizar um elemento de uma matriz, basta que você saiba em que linha ele está e que coluna ele está localizado. Muito fácil, sem nenhum problema. Seguindo, ainda falando das matrizes, essa matriz a gente chama de matriz original. Isso não é valor, é localização de elementos. Como aqui, por exemplo, eu tenho menos 2, não é o A11, é o A11 no formato dele, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna, mas não é 11 que eu vou colocar aqui, o valor que tem aqui é menos 2. Então, se eu quiser determinar quem é o elemento A11 dessa matriz, eu vou dizer que é o número menos 2. Por quê? Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Deu para entender? Tranquilo. Olhe, falando que eles vêm dentro de barras, dentro de parênteses ou de colchetes, essas matrizes têm a ordem dela, cada uma tem sua ordem. Eu posso, por exemplo, colocar uma matriz aqui, matriz B, menos 3, 1, 4 e 5. Primeiro eu tenho que saber que ordem tem essa matriz, é o primeiro passo. Que ordem ela tem? 2 linhas por 2 colunas. Eu tenho 2 linhas nessa matriz e tenho 2 colunas. Aqui é a ordem da matriz 2 por 2, uma matriz de ordem 2 por 2. Assim como essa foi uma matriz ordem 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Nenhuma dificuldade. Existem vários tipos de matrizes, vários, diversos. Por exemplo, matriz quadrada. É bom que vocês anotem no caderno de vocês alguma coisa que seja importante, que você acha que não dá para você entender e ficar só na memória. Então anote. Os tipos de matriz. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Essa aqui mesmo é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Essa também é uma matriz quadrada. Número de linhas igual ao número de colunas. Existe a matriz retangular. O que é uma matriz retangular? É aquela matriz que o número de linhas é diferente do número de colunas. Aí já é uma matriz retangular. Matriz linha, outro tipo de matriz. O que é uma matriz linha? Vou apagar aqui e colocar para vocês verem. A matriz linha, como o próprio nome diz, ela tem apenas uma linha. Isso aqui é uma matriz linha. Menos 1, 2, 4. Só tem uma linha. Matriz linha. A matriz coluna, outro tipo de matriz. Menos 5, 0, 4. Só tem uma coluna. Então eu tenho matriz quadrada, número de linhas igual a colunas. Matriz retangular, número de linhas diferente da quantidade de colunas. Matriz linha, apenas uma linha. Matriz coluna, apenas uma coluna. Outro tipo de matriz é a matriz nula. Como o próprio nome diz, é uma matriz formada só por zeros. Ela não deixa de ser uma matriz quadrada, porque tem 2 linhas e 2 colunas, mas é uma matriz nula porque não existe valor diferente de zero.
é tudo zero. A matriz triangular, preste atenção a esse tipo de matriz, ó. A matriz triangular, vou colocar aqui uma. 3, 4. A matriz triangular é aquela matriz que aqui está a diagonal principal, preste bem atenção, ó. Diagonal principal. São os termos zero ou acima da diagonal ou abaixo da diagonal. Não é obrigado que tenha lá e tenha aqui zero, não. Acima da diagonal principal só tem zero. É chamado de matriz triangular. Você pode observar que ela forma um triângulo mesmo, ó. Essa é a matriz triangular. O outro tipo de matriz é a matriz diagonal. Ela já é diferente da triangular. O que é que vai ocorrer na matriz diagonal? Preste atenção. Acima e abaixo da matriz principal, os elementos são zero aqui e zero lá. Entendeu a diferença? A triangular apenas zeros acima ou abaixo e a diagonal é embaixo e em cima da diagonal principal, os elementos são zero. Outro tipo de matriz, matriz identidade. A matriz identidade, anotem tudo que for importante para vocês. Ela vai ter o seguinte formato, essa é a matriz identidade. A diagonal principal é elementos 1 e o resto tudo zero. Se aparecer algum valor fora da diagonal principal que não seja zero, não é matriz identidade. Para ser identidade, ela tem que ter 1 na diagonal principal e 0 nos outros elementos. Aqui também é uma matriz identidade. Quer ver? Ó? De ordem diferente, mas é identidade também. Veja bem, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Olha aqui, ó, elementos da diagonal principal, todo mundo igual a 1. Acima e abaixo, 0. Essa é uma matriz de identidade de ordem o quê? 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. 2 linhas nessa e 2 colunas. Mas não deixa de ser identidade, muito embora seja quadrada, mas não deixa de ser identidade pelo fato de que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Tranquilo? Outro tipo de matriz, que preste bem atenção a esse caso aqui, ó. Porque tem vários problemas, inclusive no Enem, que ele pede para que você transponha uma matriz, coloque ela transposta. Outro tipo de matriz, anote, matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Eu tenho essa matriz original aqui, de ordem 3 por 3, 2, 4, menos 5. Já falei que os elementos que estou colocando aqui são elementos aleatórios, estou colocando por minha conta. Mas nas matrizes eles surgem de acordo com uma lei de formação, que nós vamos ver daqui a pouco. Que ordem tem essa matriz, pessoal? 3 linhas, 3 colunas. Certo? Essa matriz é uma matriz normal. Veio para você resolver. A original é essa. Agora ele quer uma matriz que é representada assim, ó. Matriz transposta. É o A elevado a T. É como se em forma de potência. Então isso aqui ele está dizendo, quem é a transposta dessa matriz? Vou repetir o nome, matriz transposta. O que é matriz transposta? É tornar tudo que é linha da original em coluna. Por exemplo, aqui é 1, menos 3 e 4 na linha, para ela ficar transposta vai ficar assim, ó, 1, menos 3 e 4. Observou que eu peguei a linha e transformei em coluna? O mesmo vou fazer com a segunda linha, 2, 4 e menos 5. Aqui, 10, menos 7 e 6. Essa matriz é transposta dessa matriz, porque as linhas que eram da primeira passaram a ser colunas na segunda. Isso é chamado de matriz
transposta. Por que é importante você saber desse detalhe? A matriz transposta é uma das que mais acontece nos vestibulares da vida. Porque nem todo mundo tem um conhecimento profundo do que é uma... E outra, tem umas propriedades dentro dessas matrizes, que vocês vão observar o que eu vou mostrar aqui agora. Então, uma matriz transposta, em suma, é o quê? É a matriz que eu transformo as linhas da original em colunas da transposta, certo? Agora, essa matriz que eu vou colocar aqui, preste bem atenção, eu vou colocar uma matriz original aqui, uma matriz, esse negócio de A, B, C, D, nome de matriz, isso aí é subjetivo. Pode aparecer uma matriz M, uma matriz T, uma matriz, qualquer matriz. Mas vamos colocar essa aqui como A mesmo. Eu vou colocar essa matriz aqui, os valores menos 10, 5, preste bem atenção, porque às vezes a pessoa transpõe e pensa que errou. Não errou nada. Essa tem um nome, é transposta, mas tem um nome específico, quer ver? Menos 8, 3, menos 8 e 16. Essa matriz é uma matriz A, que veio para você resolver. Aí ele te pede uma matriz transposta dessa matriz. Você vai colocar essa matriz transposta, preste bem atenção, galera, para não atrapalhar. O que é que eu faço para transpor uma matriz que eu falei agora, recentemente? Transformar as linhas em colunas. Então eu vou pegar essa linha menos 10, 5, estou transformando em coluna, e 3, 5, 0 e menos 8, a outra linha 3, menos 8 e 16. O que eu transpus a matriz? Repara se ficou diferente da de cá. Nada. Eu fiz a transposta da original e ela continuou exatamente igual. Pode olhar se não são, ó, menos 10, 5 e 3, menos 10, 5 e 3, 5, 0 e menos 8, tudo tranquilo. Isso, quando ocorre, essa matriz tem um nome específico, é matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? É quando eu transponho uma matriz e ela fica igual à original. Então, coloquem no caderno de vocês o nome dessa matriz, ó. Matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Em resumo, é uma matriz transposta e que se torna igual a matriz original. Beleza? Show de bola. Ainda tem uma outra informação ainda com relação à transposta. Entenderam o que é a matriz simétrica, né? Creio que sim. Agora veja esse caso. Essa matriz que eu vou colocar aqui é aquele velho conhecido de vocês, ó. 0 menos 5 e o π. A matriz aparece tudo, viu? Aparece raiz, aparece tudo quanto é coisa. 0, menos 2, menos π, 2 e 0. Ora, se eu pegar essa matriz aqui e transpuser ela, aqui, vou transpor essa matriz, A elevado a t. Prestem bem atenção, 0, 5, menos π. 0 menos 5, π. 5, 0, menos 2. Aqui é π. Menos π, 2 e 0. Eu transpus a matriz. Eu peguei a linha, transformei em coluna. Eu peguei a linha, transformei em coluna. Eu peguei a linha, transformei em coluna. Você observe que essa matriz, para essa matriz, o que é que mudou? Observaram? Apenas o que? O sinal. Aqui era menos 5, ficou 5. Aqui era π, ficou menos π. Então, uma matriz antissimétrica é aquela matriz que é igual a menos a transposta. Deu para entender? Quando eu transponho que fica exatamente igual, é simétrica.
Quando eu transponho ela e ela fica com sinais trocados, é porque ela é exatamente igual à matriz transposta negativa. Quer ver? Menos com zero não vai alterar, menos com mais daqui dá menos. Menos com menos daqui dá mais. Observou? Menos com menos dá mais. Aqui não precisa. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E zero não altera. Observaram? Então preste atenção. Simétrica, transponho, fica exatamente igual. Antissimétrica, bote o nome antissimétrica. É aquela matriz que é exatamente igual à transposta negativa. Tranquilo? Creio que não há nenhuma dúvida. Bom, eu falei dos tipos de matrizes, falei do tipo de matriz simétrica e antissimétrica, transposta e etc. Preste atenção. Há pouco instante eu falei da lei de formação, não foi? Veja bem, eu coloquei esses valores dessas matrizes aleatoriamente, como eu falei, tudo criado na minha cabeça e tudo bem. Mas as matrizes, na verdade, todas elas têm sua lei de formação. Vem de onde? Por que essa matriz é 10, é 5, é não sei o quê? Porque ela vem de uma lei de formação. O que é uma lei de formação? Eu disse para vocês que primeiro vem quem? As linhas e depois vem as colunas. Olhe bem, suponhamos que você veja um problema assim, ó. Forme a matriz A e J 3 por 3, onde, acompanhe, aqui é para você formar a matriz, você vai ver que vai aparecer valores que não é criado na mente, é da lei que vai aparecer, onde se a linha for igual à coluna, eu vou usar 2 vezes a linha somado com a coluna. Essa é uma lei de formação da matriz, que pode ser outra lei, pode ser outra, são infinitas. Mas eu estou colocando aqui basicamente para você ter ideia. E ele diz ainda no problema, se a linha for maior que a coluna, é para você usar 3 vezes a linha menos a coluna. J coluna e linha. E se o I, a linha, for menor que a coluna, é para você usar a linha ao quadrado mais 3 vezes a coluna. Preste bem atenção, o problema vem para você formar. Cadê a matriz? Não existe. Eu vou formar essa matriz pelas leis que foi dada. Lei de formação de matriz, deixa eu botar aqui em cima. Lei de formação da matriz. Quais são as leis, professor? Aqui, a lei do A' mais a coluna, 3 linhas menos coluna, linha ao quadrado mais 3J. O que é que você tem que fazer? Primeiro, ver a ordem da matriz. Que ordem é ela? 3 por 3. Você vem e faz sua matriz original aqui, a 15 é 3 por 3, formei as 3 colunas. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira coluna. As linhas A21, A22, A23, A31, A32, A33. Essa matriz que eu estou colocando aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas, segundo o problema está pedindo. Aí você poderia perguntar, por que aqui é 11 e aqui é 21? Porque aqui é 11, 12, 13, 14, 15, 16 até 19. Que é a primeira linha, tantas colunas. E aqui já começa a segunda linha. Aqui já começa a terceira. Aqui, se fosse a quarta, era 41. Ou seja, assim é de 10 em 10. Na frente é de 1 em 1. 11, 12, 13. Aqui 11, 21, 31, 41, 51, 61. Enfim, tudo. Não é para formar essa matriz? Olha a matriz que eu vou formar. 3 por 3, os elementos estão aqui.
quem será essa matriz, pessoal, que ele está pedindo para formar? O que é que ele disse aqui? Se a linha for igual à coluna, é para eu usar duas vezes essa linha e somar com a coluna. Eu te pergunto, esse elemento A11, a linha não é igual à coluna? Primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui não é a linha igual à coluna? Linha 2, coluna 2. Esse elemento também é terceira linha, terceira coluna. Ou seja, nessa primeira lei aqui, que a linha é igual à coluna, eu tenho que usar esta fórmula. Duas vezes a linha. Que linha é essa? 1. Então eu vou fazer 2 vezes 1 da linha. Mais quem? Mais a coluna, que também é 1. Eu tenho 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Primeiro elemento daquela matriz. O que é que aconteceu? Eu não inventei o valor. Eu armei o valor pela lei de formação. É isso que é a lei de formação de matriz. Agora eu te pergunto, a linha aqui é o quê? Menor do que a coluna. A linha é 1 e a coluna é 2. Onde é que está essa lei? Ele diz que se a linha for menor do que a coluna, que é este caso, eu vou ter que usar essa linha ao quadrado e somar com 3 vezes a coluna. Quem é a linha? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Mais quem? 3 vezes a coluna, que é 2, ó. 1 ao quadrado dá 1. Aqui deu quanto? Deu 3, né? 1 ao quadrado dá 1. Mais 3 vezes 2, 1 e 6, 7. Esse elemento é o elemento 7. Percebeu que não é invenção? É a lei que te faz acertar ou errar. O que é que acontece aqui? Continua a linha menor que a coluna, pessoal. A mesma lei, a mesma regra. Linha ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Mas vou adiantar aqui. 3 vezes a coluna, que é 3. 9 com 1. Esse elemento é o 10. Eu vou para essa coluna agora, para aqui, para essa linha. Linha maior que a coluna. Não é essa a regra que eu vou usar e nem é essa. É a linha maior que a coluna. Está aqui, ó. Que lei eu vou usar? 3 vezes a linha menos a coluna. Linha 2. 3 vezes 2 menos a coluna, que é 1. 3 vezes 2, 6 menos 1. Elemento 5 é aquele ali. Linha igual a coluna. Vou correr aqui em cima, ó. Linha igual a coluna. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Já vou adiantando, não precisa nem fazer mais cálculo. Linha menor que a coluna. Linha menor que a coluna. Linha ao quadrado. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. 4 e 9, 13. Linha maior que a coluna. Linha maior que a coluna. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Linha maior que a coluna. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Linha igual à coluna. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Está formada a matriz 3 por 3, do mesmo formato que foi pedido, e cada elemento que surgiu nessa matriz é correspondente à lei de formação dela, e não inventado, como eu falei no início, que eu coloquei os valores aleatoriamente. Então, vocês têm, ó, matrizes, diagonal principal, diagonal secundária, elementos tal, elemento tal, de acordo com a linha e a coluna. E a lei de formação das matrizes, que é exatamente esse processo que vocês observaram aí. Tranquilo? Anotaram? Muito bem, então bora para frente. Aqui agora, dando complemento a esse tipo de informação de matrizes, aí vem as operações com matrizes. Eu vou dar um início, porque a aula está quase acabando, que diz assim, ó, operações com matrizes.
Operações com matrizes. Um assunto extremamente fácil, pessoal. Se você tiver cuidado, você não tem dificuldade. Agora, onde é que ele vai influenciar basicamente nas suas decisões de problemas do Enem? É simplesmente o sistema linear que depende dessas matrizes. Se você não sabe matrizes, consequentemente você não vai conseguir resolver os problemas lineares, as equações lineares. Olha, essa fórmula aqui não muda essa operação de matrizes nas somas e subtrações. Não modifica a regra. O que ele diz para mim somar e subtrair matrizes? Eu só posso somar ou subtrair matrizes que possuam a mesma ordem. O que é ordem? Quantidade de linhas e quantidade de colunas igual a outra quantidade de linhas e quantidade de colunas. Tranquilo? Eu não posso somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 2 por 3. Não tem ordem igual, não há possibilidade nem de somar e nem de subtrair. Por exemplo, rapidinho, eu digo que a matriz A, vou botar pequena para não ter muita dificuldade, menos 2 e 5, já sabe que aqui eu estou inventando, mas vem da lei. Às vezes ele te dá a lei dessa matriz, dá a lei da outra e pede para você somar ou subtrair as duas. Então vamos lá. 10 e menos 7. Ele te dá uma matriz B na seguinte forma: 4 menos 3, 5 e 8. Veja bem, essa matriz é 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Essa matriz é 2 por 2 também, porque tem duas linhas e tem duas colunas. O que acontece? Eu posso somar e subtrair, professor, essa matriz? Claro, porque elas possuem a mesma ordem. Veja bem, vamos supor que na letra A eu te peço assim, ó, quem é a matriz A mais a matriz B? Ou eu te peça A menos B, ou ainda possa te pedir A mais B, o que? Transposta. Aqui você tem que ter cuidado, porque aqui é uma potência de T, é matriz transposta. O que é a matriz transposta? Recapitulando, aquela que eu pego as linhas e formo colunas, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro caso ele fala assim, ó, quem é a matriz A mais a matriz B? Presta atenção, para somar matriz eu tenho que somar elemento a elemento. O que quer dizer isso? O A11 eu só posso somar com A11, o A21 com A21, o A22 com A22 e assim por diante. Então vamos lá, que matriz é essa A mais B? Vou formar ela aqui sem fazer muito cálculo, porque é prático demais. Quem é esse elemento da matriz A? O A11. Aqui é o A11. Vou procurar o A11 daquela, porque não pode ser somado com outro. O A11 aqui é quem? O 4. Então eu vou pegar menos 2 e mais 4, eu vou ter um resultado de 2 positivo. Porque quando os sinais são diferentes, o que é que a gente faz? Subtrai, conserva o sinal do maior. 5, eu somo com quem? Menos 3. 5 mais menos 3, coincidentemente, deu 2 também. 10 mais 5, elemento a elemento, 15. Menos 7 e mais 8, um positivo. Eu formei uma matriz de mesma ordem, só que juntei A mais B. Beleza? Tranquilo. O que ele pede A menos B? Só tem uma alteração. Não vai modificar o fato de eu pegar a 11 com a 11, não. Vai mudar nada. O que vai mudar é que nessa matriz B, eu tenho que fazer o jogo de sinal com esse menos. E depois juntar com A. Quer ver? Menos, eu vou pegar agora subtraindo B. Eu faço menos com mais daqui. Aqui já é matriz A menos B. Olha o formato, nunca vai dar igual, com certeza. Menos B, olha aqui onde eu separei. Menos com mais daqui dá menos 4.
Menos 4 e menos 2, menos 6. Menos com menos dá mais. Aqui ficou 3 positivo. Para somar com quem? Com 5. 5 mais 3, 8. Menos com mais dá menos. 10 menos 5, 5. Menos com mais dá menos 8. Com menos 7, menos 15. Então, na subtração, o que altera é apenas o jogo de sinal daqui, ó, dos elementos de B e o resultado adicionar a A. Beleza? Rapidinho vamos fazer essa A mais B transposta. Vou apagar aqui. Já entenderam, né? Elemento a elemento, jogo de sinal no B e vamos embora. O que acontece aqui agora? Nesse A mais B transposta, eu já apaguei, mas não era para ter apagado o A. Não estou lembrado agora da novo. Mas vocês têm aí, na hora que estiver assistindo, vocês... Pois vou colocar outros valores aqui. 2, 3. É a mesma matriz que está, viu? Porque eu apaguei e não estou recordando aqui os valores. Ele está pedindo para somar com B transposta. Digamos que esse B tivesse assim, ó. Menos 1, 4, 3 e menos 2. Vamos supor que essas fossem as matrizes anteriores. Eu pego isso para somar com B transposta. O que é que eu tenho que fazer? Transpor B. O A vai continuar sendo quem? O mesmo que está aqui. Ele não é transposta? Olha, 4 e menos 5. Quem é B transposta? É as linhas transformadas em colunas. São as linhas transformadas em colunas. Aí agora é que eu vou juntar A mais B transposta. Essa aqui é a transposta de B. Aí eu faço 2 menos 1, 1. Então aqui A mais B transposta é exatamente isso, ó. 2 menos 1, 1. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. Menos 5 e menos 2, menos 7. Ou seja, eu transpus B e juntei com A. Isso não altera. Podia ser A transposta e B transposta. Não interessa. Eu transpus a matriz, evidentemente eu vou ter que acertar o problema. Esse é o primeiro passo das operações com matrizes. Na sequência das próximas aulas, vocês terão multiplicação de matrizes. Aí alguém poderia dizer, e a divisão vai ser quando? Nunca. Porque não tem divisão de matrizes. Só vai até multiplicação. Beleza, pessoal? Um abraço, boa sorte para todo mundo.